pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que é verificar se a série, somatória de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n quadrado mais 1, é uma série que converge ou diverge. Bem, vocês sabem que uma série, uma soma com infinitas parcelas, tem esse aspecto. Então uma série, é uma soma, no nosso caso aqui, com n igual a 1 até infinito, de um termo geral a n, que quando você expande, ela é o primeiro termo, a 1, mais o segundo termo, mais o terceiro termo, mais e assim por diante, uma série, uma soma de infinitas parcelas. Para verificar se essa série é convergente ou não, ou seja, verificar se ela é convergente. Se ela for convergente, existe um número finito L do qual esta soma se aproxima. Ou seja, quanto mais parcelas você acrescenta essa soma, menor é a diferença entre a soma dessas parcelas e esse número L. Isso é uma série convergente. Agora, se esta soma ela é divergente, então o valor da soma é mais ou menos infinito. Então seria a nossa definição, verificar se isso aqui é uma série convergente ou divergente. Para verificar isso, existem vários testes, porque a soma você pode fazer computacionalmente, pega um computador, manda somar lá. Só que o computador nunca vai te afirmar se ela é convergente ou divergente. Que a soma infinita, o melhor computador do mundo, ele não consegue fazer essa soma, ela é infinita. Porém, nós temos testes para verificar se ela é convergente ou divergente. E um dos testes, que é o que nós vamos usar nesse caso, é o chamado teste da integral. Se nós compararmos essa expressão somatória de x igual a 1 até infinito, de f de x. Perceba que nós estamos substituindo n por x e o an por f de x. Então nós vamos ter aqui o f, no lugar do a1, o f de x igual a 1, o f de x igual a 2, o f de x igual a 3 e assim por diante. Que vai ser, se você pegar aqui e colocar 1 sobre x quadrado mais 1, o a1 vai ter o mesmo valor que o f de x1, o a2 vai ter o mesmo valor que o f de x2, o a3 vai ter o mesmo valor que o f de x3 e assim por diante. Só que aí nós podemos colocar isso num gráfico, Imagina aqui um gráfico em que você vai representar, no eixo x e no eixo y, os valores aqui, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, para cada x, para x igual a 1, você vai ter aqui um f de 1, que é a altura y correspondente. Então, esse f de 1 corresponde ao seu a1. Então, esse aqui seria o valor do a1. Para x igual a 2, vai ter o f de 2. Então, f de 2 é o seu a2. Para x igual a 3, o f de 3, assim por diante. Perceba que as alturas são os valores aqui para n igual a 1, 1 sobre 1 ao quadrado mais 1, 1 sobre 2, meio. Então, a1 é o f de 1 que está aqui. Bem, perceba que nós podemos associar essas medidas, a grosso modo, aí, com retângulos, mais ou menos dessa forma. Imagine retângulos aqui, cuja base mede uma unidade e a altura é o f de 1. Então, a área desse retângulo, base 1 vezes a altura, é o f de 1. A mesma coisa para o f de 2, base 1, a altura é f de 2, então a área desse retângulo é f de 2. Mesma coisa para o f de 3, para o f de 4 e assim por diante infinitamente. A soma das áreas desses retângulos correspondem à soma dessas parcelas. E perceba que nós temos aqui, se nós pegarmos aqui uma
uma função passando por aqui, acompanhando, né, a partir de 1, nós temos o valor aproximado das áreas desses retângulos. Ou seja, essa integral, né, integral que vai de 1, né, começa aqui em 1, até infinito, do f de x dx, acompanha a área desses retângulos, acompanha aproximadamente. Perceba que se as áreas dos retângulos, se a soma for divergente, se a área for infinita, essa integral também é divergente. Ou seja, o resultado dessa integral é mais ou menos infinito. Agora, se essas áreas tendem a um valor, né, se essa soma tem um valor limite L, então essa integral também possui esse valor limite L, né? E nós temos aí uma integral convergente. Então o teste da integral se resume a isso, né? Pegar uma função que representa os elementos da nossa série e aplicar a integral de 1 até infinito ou de n até infinito dessa função. Bem, para verificar se essa série converge ou não, basta aplicar o teste. Então vamos aplicar o teste, né? O teste é resolver a integral de 1 até infinito. Lembra que o seu AN, né, o seu f de x é o seu AN, só que mudando a variável, que aqui no nosso caso é 1 sobre n quadrado mais 1. Então a nossa integral vai ser a integral de 1 sobre x quadrado mais 1 dx, que vai ser igual a... Aí nós vamos começar a resolver essa integral, né? Aplicar aí o nosso teorema fundamental do cálculo, como uma integral imprópria dessa, em que um dos limites de integração é infinito. Nós vamos transformar isso aqui num limite, quando b tende a infinito. Lembra que é uma integral de a até b, o nosso b tende a infinito, né? Da integral de 1 até b, então estou só mudando a nomenclatura aqui, de 1 sobre x quadrado mais 1 dx. Então nosso problema agora é resolver esse limite. Esse limite aqui pode ser um limite que dá mais infinito ou menos infinito, né? No nosso caso é mais infinito, ou pode ter um valor limite L aí, que vai dizer que a nossa integral é uma integral convergente. Por tabela, a nossa série é uma série convergente também. Bem, para resolver aquela integral, nós precisamos antes, para resolver aquele limite, resolver essa integral aqui, a integral de 1 sobre x quadrado mais 1 dx, que eu preciso do antidiferencial aqui para poder substituir no meu teorema fundamental do cálculo lá. E essa integral é uma integral que a gente usa substituições trigonométricas. No caso ali, olha, se você se lembrar das relações trigonométricas, a secante ao quadrado de u é igual a tangente ao quadrado de u mais 1, né? Então, se você se lembrar dessa relaçãozinha trigonométrica, perceba que essa relação trigonométrica aparece aqui, ó. X quadrado mais 1. Basta fazer o nosso x igual a tangente de u. Se eu fizer x igual a tangente de u, eu vou ter o x ao quadrado aqui, né? Tangente ao quadrado de u mais 1, que é a nossa secante ao quadrado. Só que se eu mexo com o x, mexo com o dx também. Então eu vou precisar também do meu dx. Então quem é o dx? É a derivada da tangente. E a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então a derivada da tangente é a secante ao quadrado de u du. Se o x é a tangente de u, o dx é a derivada da tangente. Derivada da tangente secante ao quadrado de u du. Aí eu substituo isso na minha integral, né? Vou ver como fica aí a minha integral com essas substituições. Então eu vou ter uma integral de 1
dividido por x, lembra que o x é tangente, né? Então x ao quadrado é a tangente ao quadrado de u mais 1, vezes dx. Quem é o dx? É a secante ao quadrado de u, du. Aí você se lembra da sua relação trigonométrica, né? Tangente ao quadrado de u mais 1 é secante ao quadrado, então essa integral é integral de 1 sobre a secante ao quadrado de u vezes a secante ao quadrado de u du. Bem, aí nós podemos fazer uma simplificação e a nossa integral, né, uma integral imediata, né, é a integral de du. É a integral de du. O que é a integral de du? A integral de du é u mais a constante c. Mas quem que é u, né? Lembra que u, né, uma outra observação, se x, né, se o x é a tangente de u, então u, o que é u, né? Lembra que u é um arco, né? Um arco no círculo trigonométrico, cuja tangente vale x. Então u é o arco de tangente x. Com essa observação aqui, nós podemos colocar a resposta para a nossa integral inicial. Lembra que a integral de 1 sobre x² mais 1 dx, fazendo a nossa substituição, é a integral de du, que é u mais c. Só que u, né, u é o arco de tangente x. Então essa integral é o arco cuja tangente é x mais a constante c. E aí nós vamos usar isso, né, para resolver o nosso limite ali. Então vamos continuar o nosso limite, né, fazendo a nossa continha. Lembra que o nosso limite ele vai ser reescrito como sendo igual ao limite quando b tende a infinito, né? Eu já sei que essa integral é o arco de tangente x, pelo teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a, constante c igual a zero. Então fazer f de b menos f de a, que é o arco de tangente x. Lembra que o nosso x, né? Nosso limite inferior é 1 e o nosso limite superior é b. Então esse é o nosso limite que nós temos que resolver, que vai ser igual a, e aplica o teorema fundamental do cálculo. Limite, quando b tende a infinito, né, do arco de tangente f de b, né, arco de tangente b, menos o arco de tangente, né, f de b menos f de a, arco de tangente 1. Que vai ser igual a... Aí aplica o limite. Lembra que o arco cuja tangente é 1, você se lembra lá no círculo trigonométrico, né, primeiro quadrante, qual é o ângulo do primeiro quadrante cuja tangente é 1, né? O arco de tangente 1 é o 45 graus, ou π sobre 4. Então isso aqui vai ser igual ao limite, quando b tende a infinito, né, do arco de tangente b menos π sobre 4. Π sobre 4 é o nosso arco cuja tangente 45 graus, né, o tangente de π sobre 4 é 1. É o nosso arco de 1. Lembra que b tende a infinito. Qual é o arco cuja tangente tende a infinito? O arco cuja tangente tende a infinito é o π sobre 2. Então essa expressão é igual a π sobre 2 menos π sobre 4, que é igual a, tirando o mínimo aqui, o mínimo é 4, 4 por 2 é 2, 2π menos π, π sobre 4. Ou seja, a integral é uma integral convergente e por tabela a nossa série, né, pelo teste da integral, a nossa série é uma série convergente.
Para quem não se recorda, a tangente de 90 graus não existe, tangente é seno sobre cosseno. Mas quando o arco se aproxima de 90 graus, nós temos uma expressão seno tende a 1, cosseno tende a 0, que vai fazer com que a tangente tenda a infinito. Por isso o arco cuja tangente tende a infinito é o π sobre 2. E o arco cuja tangente é 1 é o π sobre 4. A diferença vai dar o nosso π sobre 4, mostrando que essa série é uma série convergente. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta o canal, compartilhe. Deixe um like que é muito importante. Obrigado.